O Tribunal de Contas do Estado lançou uma plataforma pública para tornar mais transparente as informações sobre as chamadas emendas parlamentares PIX. Algumas inconsistências já foram verificadas, como o uso de mais de 2 milhões para pagamentos de folhas salariais. O painel foi lançado nesta semana pela Corte e traz diversos dados sobre os recursos que são destinados aos municípios e também ao Estado. Com a ferramenta, é possível visualizar os valores totais transferidos na forma de despesas empenhadas e receitas realizadas. Esses recursos são provenientes de emendas parlamentares, sejam elas individuais, impositivas, de bancadas e também de emendas por meio de transferências especiais, conhecidas como emendas PIX. Estas transferências especiais são destinadas pelos parlamentares diretamente para o caixa dos estados e municípios, sem a necessidade de formalização prévia de convênios, apresentação de projetos ou aval técnico do governo federal. Por conta dessa facilidade, esse repasse de verbas federais indicadas por deputados e senadores recebeu justamente esse nome de emendas PIX. E agora, o Tribunal de Contas do Estado lançou a plataforma que tem o objetivo de tornar esses repasses mais transparentes. E logo no começo desse trabalho, já foi possível constatar alguns indícios de irregularidades no uso dessa verba. Pelas informações que constam na plataforma até o momento, mais de 2 milhões de reais podem ter sido usados indevidamente para pagar o pessoal que trabalha nas prefeituras, o que é proibido pelas emendas batizadas de PIX. Djalma Risenberg Júnior, que é auditor de controle externo e coordenador geral de fiscalização do TSE do Paraná, falou sobre isso. Então, esses recursos que são encaminhados pelas emendas individuais impositivas, né, elas têm algumas restrições. Então, uma das restrições, por exemplo, pagamento com pessoal. Então, o município ou o estado que recebe esse recurso não pode pagar com esse dinheiro gastos com folha de pagamento, por exemplo. E em algumas situações, nós identificamos aqui, por exemplo, que isso já ocorreu, né? Então, nesses casos, a gente pode encaminhar um ofício ao município ou ao estado para encaminhar, então, esclarecimentos em relação a esse ponto particular. Djalma Júnior ressaltou ainda que o painel é um instrumento de controle de recursos públicos que pode ser acompanhado pela sociedade em geral. O tribunal ele tem uma capacidade de fiscalização que muitas vezes não é suficiente para atender a todas essas demandas da sociedade. Então é muito importante que a própria sociedade, e nesses casos aqui de emendas parlamentares, né, que os próprios parlamentares se envolvam nessa fiscalização naqueles municípios para os quais ele identificou necessidades e encaminhou recursos. Então essa é uma ferramenta que, embora ela esteja disponível a partir de agora para a sociedade, ela tem essa característica de auxiliar também nessas demandas de fiscalização e, por consequência, auxiliar o próprio tribunal a fiscalizar esses recursos que não são poucos, né? A previsão para esse ano aí são algo em torno de 360 milhões de reais, então é bem significativo. Para ter acesso ao painel, qualquer cidadão pode visitar o site do Tribunal de Contas por meio do endereço tce.pr.gov.br. Na página inicial já tem ali um banner sobre a iniciativa, você pode clicar ali e já vai para um sistema com todos os dados sobre essas emendas parlamentares. Você veja, pensa aí na sua casa, chega o seu filho para você. Pai, eu quero um dinheiro aí. Mas você quer o dinheiro para quê? Não vou falar. Mas então você não vai dar o dinheiro. Não é assim que funciona. Porque essa lógica, ela deveria permear tudo na vida. E quando você fala de dinheiro público, essa lógica devia ser turbinada. Escuta, você vai usar esse dinheiro aonde? Para quê? Quando? Como? Pagar quem? Que data? Mas não, a emenda PIX é festa. Cai na conta, gasta como quiser. Tem lá uma ou duas regras que mesmo assim não estão cumprindo, segundo o TCE que está investigando esses gastos. Então que bom que o TCE está fazendo esse trabalho. E você que gosta de discutir política, e quem escuta esse jornal gosta muito, né? Se tiver um tempo para investir, entre lá no TCE, dê lá um zoom na sua cidade para ver como o dinheiro está sendo gasto. Porque o dinheiro é seu, tá? A gente esquece isso às vezes. Esse dinheiro é nosso, né? O Estado vive de tomar impostos e esse imposto sai do seu bolso. Então, entre lá se puder, se tiver curiosidade,
Se tiver alguma coisa errada, já coloque uma lupa em cima, divulgue para a imprensa, divulgue nos órgãos que fazem o controle externo, divulgue ao Ministério Público, enfim. Porque é importante que você cuide do que é seu também. Eu não consigo entender essa lógica. Aí tem uma cidade no Paraná que vai receber 19 milhões, Bituruna. Ficaram bravos porque a gente disse isso aqui. Vou repetir. Bituruna vai ganhar 19 milhões de reais em emenda Pix. É o mesmo que São Paulo. É a mesma coisa que São Paulo. E aí há um senso de proporcionalidade que eu acho que deveria existir. Mas talvez seja coisa da minha cabeça, Pedroso. Ah, não é coisa da tua cabeça. É até importante que todo mundo que nos escute acesse ali o portal do Tribunal de Contas do Estado para entender. Sabe aquele deputado, aquele senador que diz que valoriza muito o município, que vai lá, passa de 4 em 4 anos dizendo que vai defender os interesses? Perceba se eles destinaram os recursos para o teu município. Pergunte também, da próxima vez que ele visitar o município, quais foram os critérios para a distribuição. Porque tem que ser, além do amor pela terra, ele tem que ter, principalmente, entender quais políticas públicas você precisa para isso ou aquilo. Porque o dinheiro não é dele. Percebam, ele tem a delegação em nome daqueles eleitores para destinar os recursos, mas não é patrimônio dele. Alguns deputados, senadores tratam como se fossem, Marco. Eles falam assim, não, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, balela. O dinheiro ele é tomado da sociedade brasileira, sociedade paranaense, e ele deve retornar da forma mais eficiente possível. Se está faltando dinheiro em algum lugar e no outro foi utilizado de forma perdulária, os deputados, os senadores que fazem esse tipo de destinação são responsáveis também. E é o seguinte, as emendas elas têm um papel importante, mas a gente precisa sim rediscutir. Tem candidato que falou na eleição presidencial que iria rever isso, que não iria cair nesse toma lá da cá, que o orçamento secreto era uma balela. Acabou de bater o recorde em julho de maior liberação da história no único mês de emendas. 11 bilhões e 800 milhões. Ou seja, tem muita gente que critica, mas na prática faz igual. Então é importante que seja fiscalizado. Agora, tem que superar a hipocrisia e superar o patrimonialismo, porque é isso, o dinheiro não é deles, eles precisam dar uma destinação melhor. E para aqueles que choram da fiscalização ou que os valores destinados lhes constrangem, que eles tenham vergonha na hora de passar o recurso, não na hora que a imprensa divulga e dá visibilidade.